Bom, pessoal, vamos então continuar o nosso estudo aqui de controle de constitucionalidade. A gente acabou de falar as questões principais sobre a ação direta de inconstitucionalidade, de competência do Supremo Tribunal Federal. A gente já tinha falado antes, né, da representação de inconstitucionalidade ou a de estadual em face dos tribunais de justiça dos estados, que tem como parâmetro a Constituição do Estado, de cada Estado, evidentemente, e como objeto de controle ou objeto controlável as leis estaduais e as leis municipais. Esse, portanto, é o controle de constitucionalidade concentrado e abstrato que envolve os tribunais de justiça dos estados. Falamos sobre isso, falamos sobre a hipótese de cabimento de recurso extraordinário, e aí começamos agora as competências do Supremo Tribunal Federal para o controle de constitucionalidade concentrado. E falamos da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, a DI, falamos sobre o objeto, quer dizer, leis ou atos normativos federais e estaduais, falamos sobre o que significa isso, né? Lei, ato normativo, natureza normativa. No caso da lei, isso exclui determinadas leis que têm um conteúdo a rigor administrativo, as chamadas leis de efeitos concretos, e no caso dos atos normativos, apenas aqueles de natureza primária que vão estar sujeitos à DIN, né? Falamos também, na verdade, recordamos, né, a coisa que a gente já tinha falado, que o Supremo entende que só cabe a DIN em face de normas produzidas a partir de 5 de outubro de 88. E para lembrar isso, dizer, a gente já tinha falado lá em direito constitucional intertemporal, mas só para lembrar, quer dizer, quando a Constituição de 88 foi elaborada e a DIN foi prevista, a DIN foi prevista na Constituição originária, no texto originário da Constituição, havia uma decisão a ser tomada pelo Supremo no sentido de admitir, né, a DINs, porque a Constituição mesmo não fala nada acerca de quando essas leis ou atos normativos federais e estaduais terão sido editados, né? A Constituição apenas fala que caberá ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou atos normativos federais ou estaduais. E o Supremo teve então que decidir, né, o que ele faria, se ele admitiria a DIN contra legislação anterior à Constituição ou não. Quer dizer, essa era uma opção que o Supremo fez. Nós já falamos sobre isso, eu estou só relembrando, né? E o Supremo fez a opção, na verdade, uma opção de política judiciária, provavelmente, de não admitir, quer dizer, estabelecer um corte temporal e admitir ações diretas de inconstitucionalidade apenas em face de leis ou atos normativos editados a partir de 5 de outubro de 88. Os atos anteriores seriam examinados eventualmente no âmbito do controle difuso incidental. Uma crítica, quer dizer, se faz a essa posição do Supremo é que, embora, né, uma das preocupações do Supremo certamente era a de limitar ou não, enfim, explodir a quantidade de ADINs perante o Supremo, a verdade é que, na prática, a opção do Supremo nesse sentido, quer dizer, é verdade que não cabia ADIN em face de normas anteriores à Constituição, mas cabia o controle difuso incidental, que em última análise chegaria ao Supremo por meio de recurso extraordinário, como a gente já viu. Então, o que acabou acontecendo foi que, ok, as ADINs não explodiram tanto, mas os recursos extraordinários explodiram, né, com maior, enfim, insegurança jurídica, na medida em que anos, né, muitas vezes se passam até que as questões discutidas no âmbito do controle difuso incidental cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Então essa foi uma opção feita lá atrás, continua valendo, o Supremo continua entendendo que a DIN só pode ser ajuizada em relação a leis ou atos normativos posteriores, à Constituição de 88, portanto, o marco é 5 de outubro de 88. Agora já existe, que é a DPF, a possibilidade de mecanismos de controle concentrado, né? Em face de legislação anterior, em hipóteses específicas, nós vamos ver, mas a DIN continua com este padrão. E, é claro, o controle difuso incidental continua valendo, quer dizer, quem tenha interesse subjetivo vai a juízo questionar a questão da
legislação anterior, seja sendo por ela afetada, e esta questão poderá chegar ao Supremo por meio de recurso extraordinário. Então a gente falou sobre isso, falamos sobre os legitimados ativos, previsto no artigo 103, falei para vocês da importância da lei 9868 de 99, que regula, né, a ADIM por omissão e a ADC ou ADCOM, sobre a qual a gente vai falar agora. A distinção em relação aos legitimados ativos entre os universais e os não universais, a exigência em relação aos não universais da pertinência temática, da demonstração da pertinência temática. Falamos que o parâmetro de controle na ADIM é a Constituição toda, né? Portanto, se vai avaliar se a lei ou ato normativo é constitucional em face de qualquer dispositivo constitucional, igualdade, dignidade humana, competências e Pedro II, né? Norma que trata do Pedro II, sem nenhuma menção menos relevante ao Pedro II, né? Mas, enfim, não se dá ao mesmo status, pelo menos valor ativo a estes princípios e a norma que trata do Pedro II. Falamos então sobre o objeto controlável, falamos sobre o parâmetro, falamos sobre os legitimados ativos, quer dizer, quem pode desencadear o processo. Falamos sobre os participantes desse processo, para além, né, claro, do legitimado ativo. Perdão. Então, falamos quem participa, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, né, o AGU, a Advocacia Geral da União, e os órgãos responsáveis pela lei ou pelo ato impugnado, e é possível ainda que participem amicus curiae, que participem pessoas, instituições no âmbito das audiências públicas. A legislação, a Lei 9868, prevê a possibilidade do relator ouvir peritos, até nomear comissão de peritos, obter informações dos demais tribunais, enfim, há todo um conjunto de normas que regula o processo em si, quer dizer, o que pode acontecer para que o Supremo obtenha tanta informação, tantos dados quanto possível para tomar decisão. E falamos sobre as decisões, a decisão cautelar em ADIM e a decisão final em ADIM também, os seus efeitos e tudo mais. Muito bem. E agora a gente vai então passar a falar sobre uma segunda ação constitucional, que é a chamada ação declaratória de constitucionalidade, ou ADC ou ADCOM, né? Existem duas siglas que são usadas. O Supremo usa ADC, mas em alguns lugares, alguns livros, vocês vão provavelmente ver ADCOM. Repito que ela também é regulada pela Lei 9868, portanto é muito importante que vocês leiam a Lei 9868 para terem um sistema organizado na cabeça. Bom, a ADC, ou a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a própria nome dela já causa uma certa estranheza, né? Como assim uma ação declaratória de constitucionalidade? A gente não estava falando de controle de constitucionalidade, portanto, quer dizer, mecanismos para verificar se a lei ou ato normativo, enfim, são inconstitucionais. Como a gente está falando agora de uma ação declaratória da constitucionalidade de uma norma, né? Então, de fato, a ação declaratória de constitucionalidade, ela traz de início logo uma certa perplexidade. Esta ação, ela não constava, não é originária de 5 de outubro de 88. Ela foi criada por uma emenda número 3, que criou esta figura, portanto, uma ação nova de competência do Supremo Tribunal Federal. Está no artigo 102, inciso 1º, a linha A também, né, que a competência do Supremo para processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então, a ação declaratória, a ADC, foi criada por uma emenda 3. Preciso dizer que houve um ADIM contra esta emenda, né, ou seja, houve quem entendesse que a criação desta nova ação seria inconstitucional, violaria cláusula pétrea, porque foi criada por uma emenda. O Supremo não entendeu assim, o Supremo julgou improcedente essa ADIM e considerou válida a criação da ADC. Bom, e a ADC serve para quê, né? Qual é o objeto dela? E, enfim, qual é o contexto dela? O objeto dela é as leis ou atos normativos federais, apenas federais, isso é o que diz a Constituição.
Portanto, já há aqui uma distinção importante entre a ADIM e a ADC, né? Além de, claro, o pedido e tudo mais, mas vamos por partes, né? Começando pelo qual é o objeto que se vai averiguar ou examinar no âmbito de uma ADC? Leis ou atos normativos federais, portanto, estaduais estão fora, municipais estão fora, tá? E aqui se aplica a essa expressão leis ou atos normativos federais aquilo que a gente falou em relação à DIN, dizer, o que é lei e o que é ato normativo, aplica-se aqui aquela mesma lógica, quer dizer, lei que tenha conteúdo normativo, ou seja, que seja dotada de generalidade e abstração, ou pelo menos em alguma medida tenha um mínimo, né, de generalidade e abstração, portanto, as leis de efeitos concretos, as leis que têm apenas um conteúdo administrativo, uma aplicação pontual da legislação, elas estão fora. E a mesma coisa em relação ao que a gente falou sobre atos normativos. Não são possíveis, né? Não é possível ajuizar uma ADC contra um ato normativo que não tenha caráter normativo primário, portanto, atos normativos, que na verdade são regulamentação de lei, né? Nós falamos que há entre ele e a Constituição uma lei, não haverá, o cabimento da ADC não será viável, assim como também não era na ADIM. Portanto, o Supremo importou, como eu disse que ele faz, para a ADC esses mesmos conceitos acerca do que é lei ou ato normativo. Porém, repetindo, a ADC só é cabível contra leis ou atos normativos federais. Bom, e o que se quer na ADC? Se quer a declaração de constitucionalidade. Mas se quer a declaração de constitucionalidade com os efeitos, né, que as ações de controle concentrado têm, ou seja, efeitos erga omnes e efeitos vinculantes. O grande objetivo da ADC, portanto, é definir em caráter definitivo, ou seja, definir em caráter final, que determinada lei ou ato normativo federal é constitucional. E assim impedir, na realidade, o controle difuso incidental. Esse, portanto, é o grande ponto, o grande objetivo da ADC, por meio de uma decisão na ação declaratória de constitucionalidade, o que se pede é que o Supremo diga que aquela lei ou ato normativo federal são constitucionais. E essa decisão, uma vez que seja proferida, né, pela maioria absoluta, a gente falou, a mesma regra, a gente vai chegar lá de novo, de 6 ministros e tudo mais, esta decisão terá efeitos erga omnes e vinculantes para toda a administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, e para os demais órgãos do Poder Judiciário. Portanto, o objetivo da ADC é encerrar o debate judicial acerca da constitucionalidade ou não daquela lei ou ato normativo, fixando o entendimento obrigatório de que a norma é constitucional. Muito bem. Mas como assim, né? Se a lei e o ato normativo não se presume constitucional, não é essa presunção, não foi isso que a gente estudou, dizer, a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público? Isso, uma primeira preocupação. Uma segunda preocupação é, bom, mas como assim? A gente vai matar a discussão, quer dizer, impedir a discussão pelo Poder Judiciário? Então, quando a ADC foi criada, havia uma grande discussão acerca disso, e mais ainda porque quando ela foi criada pela emenda 3, os legitimados ativos que a emenda previu eram apenas autoridades federais. Então, o presidente da República, mesas da Casa, Procurador-Geral da República, mesas da Câmara do Senado e tal. E havia uma grande preocupação que foi discutida no sentido de que a ADC poderia ser usada como um instrumento do governo federal, do executivo, para, digamos assim, impedir o debate judicial acerca de leis ou atos normativos federais. Havia essa preocupação. Em 2004, quando da emenda 45, a chamada reforma do judiciário, esta previsão da ADC também foi alterada para ampliar o rol de legitimados ativos, que hoje, desde 2004, a partir da emenda 45, é o mesmo da ADIM. Portanto, esta preocupação que existia, no sentido de que, só então as autoridades federais podem se valer da ADC e elas vão se valer da ADC, quer dizer, a ADC seria um instrumento de governabilidade ou
enfim, num sentido neutro, ou para alguns num sentido ruim de calar o debate, quer dizer, o governo federal expediria algum tipo de norma e, na sequência, juizaria uma ADC e, assim, qualquer discussão acerca da validade daquela norma seria encerrada. Eu preciso dizer que esse temor não aconteceu, né? Esse temor não aconteceu. Tanto pelos requisitos que a lei passou a exigir, a jurisprudência do Supremo passaram a exigir, mesmo antes da lei, como pela própria prática. Quer dizer, na verdade, a grande decisão em ADC que nós já falamos e vou voltar a falar agora, foi a ADC do nepotismo. Então, assim, um contexto completamente diferente daquele que se temia originariamente, né? Então, mas é importante vocês entenderem de que havia esse temor e esse temor está por trás de exigências que o Supremo passou a adotar e que foram depois consolidadas pela legislação. Então, o objeto são leis ou atos normativos federais entendidos da mesma forma como a gente falou em relação à DIN, quer dizer, que objetos, que leis ou atos normativos, o que significa a expressão lei ou atos normativos. Os legitimados ativos, inicialmente, eram apenas as autoridades federais, presidente, mesas da Câmara do Senado e PGR, porém, desde 2004, a partir da emenda 45, esse rol é o mesmo da ADIM, sobre o qual nós falamos, portanto, qualquer uma das autoridades federais, governador, assembleia, partido político com funcionamento no Congresso, OAB, Conselho Federal, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical podem ajuizar ADC, porém aqui também se aplica aquilo que nós falamos sobre a distinção entre legitimados ativos universais e não universais. Então, também aqui os legitimados ativos não universais, governador, Assembleia Legislativa, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, vão ter que apresentar, vão ter que justificar o seu interesse na discussão daquela matéria. Mas eles vão poder ajuizar a ADC. E o que se quer com a ADC? Quer dizer, na ADIM, o objetivo, o pedido, é a declaração de inconstitucionalidade. Na ADC, o objetivo é a declaração da constitucionalidade, né? Então, o que se quer aqui é que a lei seja declarada constitucional, seja reconhecida a sua constitucionalidade. E aí, bom, mas e a questão da presunção de constitucionalidade, né? Já não é assim? Para que você precisa ir ao judiciário? Para que um legitimado ativo precisa ir ao Supremo para pedir a declaração de constitucionalidade se a norma já se presume constitucional? Por conta disso é que o Supremo passou a exigir e a lei regula isso, o cabimento de uma ADC depende da demonstração que o legitimado ativo deve fazer de que existe uma relevante controvérsia judicial acerca daquela lei, ou seja, existem decisões judiciais que estão dizendo que a lei é inválida, que a lei é inconstitucional e estão deixando de aplicar aquela norma, lei ou ato normativo federal. Então, é preciso, para que a ADC seja viável, quer dizer, o legitimado ativo, na sua petição inicial, ele tem que demonstrar, ele tem que apresentar, ele tem que colacionar, quer dizer, listar decisões judiciais que estejam entendendo que a norma, a lei ou ato normativo é inconstitucional. Ou seja, ele tem que demonstrar o seguinte: ok, existe a presunção de constitucionalidade, mas neste caso específico, esta presunção foi quebrada já, porque há uma quantidade relevante de decisões judiciais pelo país que não estão aplicando a norma por considerá-la inconstitucional. Então, não basta o legitimado ativo chegar com a petição inicial e dizer, então, aí, Supremo, declara a constitucionalidade dessa norma por tais e quais razões. Ele precisa demonstrar que há essa divergência, há essa discussão, decisões judiciais que estejam considerando a norma inválida para justificar a ADC, né? Então, portanto, essa é uma exigência do cabimento da ADC. Importante, o que minimiza aquela preocupação que se tinha originariamente, quer dizer, de um lado é uma forma de lidar com a presunção de constitucionalidade e dá utilidade à ADC, e de outro, também essa exigência minimiza um pouco aquela preocupação de que a ADC fosse usada como uma forma de impedir qualquer debate judicial, quer dizer, rapidamente o governo federal
editaria a norma e, na sequência, ajuizaria a DC e pronto. Quer dizer, isso na prática não é viável, porque é preciso que um tempo passe para que haja decisões judiciais em sentido, inclusive, né, claro, no sentido da inconstitucionalidade, porque se todo mundo estiver aplicando a norma, não se justifica a ADC. É preciso que haja uma controvérsia acerca da validade da norma, da lei ou ato normativo, para que a ADC seja cabível. Muito bem. Então, essa é uma exigência que a legislação, o Supremo fazia, que a legislação hoje também faz. Em relação, portanto, ao objeto, né, qual é o pedido, qual é o objetivo desta demanda, quem pode ajuizar. Em relação ao processo, quer dizer, além dos legitimados ativos sobre os quais a gente já falou, o Ministério Público vai participar, a AGU não, né? Aquela ideia que eu falei, aquela previsão constitucional da AGU defender a norma e tal, a AGU não precisa se manifestar no âmbito da ADC, o Ministério Público se manifesta e o Supremo também pode se valer daqueles mecanismos, quer dizer, admitir amicus curiae, nem a previsão nem consta especificamente da ADC na lei, perdão, só na ADIM, mas o Supremo usa. A possibilidade de audiência pública também, o Supremo também usa, e a possibilidade de obter informações de outros tribunais, de convocar peritos ou nomear peritos, pedir informações, tudo isso é possível também no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade. Muito bem. Aí chegamos na fase da decisão. Uma questão que se discutiu antes da lei vir seria a possibilidade de medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, porque o que poderia ser uma medida cautelar numa DC? Quer dizer, se o que você quer no fim das contas numa DC é que o Supremo diga que a norma é constitucional com efeitos erga omnes e vinculantes. Se o Supremo dissesse isso numa cautelar, essa já seria a decisão final. O que seria viável? Houve uma certa discussão sobre isso e a lei, no fim, veio regular a possibilidade, e a lei trata disso de forma expressa, no artigo 21, tá? Se quem quiser anotar, 21 da Lei 9868. Estamos falando só da Lei 9868. A possibilidade do Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, determinar a título de medida cautelar, e aí lembrando que a gente falou sobre medida cautelar e os seus requisitos são os mesmos, né? A plausibilidade do direito e um risco de dano irreparável. Então, no âmbito da DC, a lei prevê que o Supremo pode, por maioria absoluta, determinar, em sede cautelar, em ADC, a suspensão dos processos por 180 dias. Portanto, é o que a lei diz aqui. Parágrafo único, artigo 21. Supremo, por decisão da maioria absoluta, tal poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória consistente na determinação de que juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. E o parágrafo único prevê que essa decisão terá um prazo de 180 dias, se até lá o Supremo não tomar a decisão final, ela perderia sua eficácia. Portanto, o que a cautelar numa ADC pode fazer? Ela pode suspender os processos nos quais a lei ou ato normativo que foi objeto de ADC esteja sendo discutida. Ou seja, a cautelar impede que os juízes tomem decisões acerca daquele assunto. Impede como? Ele suspende o processo, né? Então, a cautelar suspende os processos, eles ficam parados por até 180 dias, aguardando, né? Então, o juiz, o tribunal, não vai decidir nem para um lado nem para o outro. O processo vai ficar suspenso, aguardando o Supremo Tribunal Federal decidir. E então, quando o Supremo decidir, se ele decidir pela constitucionalidade, isto terá que ser observado pelos juízes e tribunais, e se ele decidir pela inconstitucionalidade também, nós já vamos chegar lá, a mesma lógica do que eu falei em relação à DIN. Ainda sobre a medida cautelar, no entanto, eu preciso dizer para vocês que esse prazo de 180 dias é uma grande ficção. É uma grande ficção por quê? Porque o Supremo, primeiro, admite que ele seja prorrogado
E, na verdade, hoje em dia, o Supremo admite que sejam suspensos os processos, mesmo sem prazo, né? Que o relator determine a suspensão de processos sem prazo, quando a matéria esteja, sobretudo nos tribunais, quando a matéria esteja em recurso extraordinário com repercussão geral, aguardando decisão do Supremo. Então, assim, na prática, isso é o que consta da lei. A lógica subjacente a essa regra é bastante simples, quer dizer, o Supremo pode paralisar os processos, mas por um tempo, né? Por um tempo definido, que a lei previu de 180 dias. Então, quer dizer, porque a gente está falando do controle difuso incidental, a gente está falando de pretensões das partes que estão disputando e nas quais, nessas demandas, a questão constitucional está sendo discutida, examinada, né, num controle difuso incidental normal. Então, o que a cautelar na DC faz é paralisar esses processos. Simplesmente eles ficam parados, nem que sim, nem que não, e as partes ficam aguardando. Então, a previsão legal faz muito sentido na medida em que as partes precisam resolver os seus problemas. Por isso que elas foram ao judiciário, né? Afinal. E, portanto, uma suspensão indefinida, ou enfim, muitíssimo longa, ok, ela garante que aquelas decisões que serão tomadas depois vão observar aquilo que o Supremo defina como correto em relação à validade daquela lei ou ato normativo, mas, por outro lado, isso paralisa a prestação jurisdicional e as partes ficam, enfim, aguardando meio a ver navios e sem poder, salvo pelos mecanismos de amicus curiae, audiência pública e tal, sem poder participar da decisão do Supremo que vai definir o caso delas, ou pode definir o caso delas, né? Então, há uma certa complicação aqui nessa suspensão sem prazo. A verdade, porém, que é importante que vocês saibam, que hoje em dia esse prazo, enfim, de 180 dias não é para valer. Quer dizer, ele é prorrogado, ele é meio indefinido e ele fica mesmo, às vezes, por muito mais tempo do que esses 180 dias que a lei prevê. De toda sorte, o que é importante vocês perceberem é que a decisão cautelar na ADC não envolve a decisão de mérito. Quer dizer, ela não impõe aos juízes e tribunais uma solução no sentido X ou Y, que é constitucional ou inconstitucional, ou você pode decidir como você quiser. Ela impõe uma suspensão, quer dizer, ela impede, né, o juiz, os tribunais, os demais órgãos do Poder Judiciário de decidir. Na verdade, é isso que ela faz. Muito bem, e a decisão final? Bom, a decisão final vai dizer se a norma é ou não é constitucional, afinal de contas. E vocês vão lembrar que eu falei, quando a gente falou sobre a DIN, que a decisão na DIN, seja a decisão que julga procedente o pedido na DIN, ou seja, considera que ele a lei ou ato normativo federal e estadual, no caso da DIN, é inconstitucional, quanto à decisão que julga improcedente o pedido formulado na DIN, ou seja, que considera que a lei ou ato normativo federal ou estadual, no caso da DIN, é constitucional, quer dizer, estas decisões tomadas ambas pela maioria absoluta dos membros do tribunal, ambas produzem efeitos gerais, efeitos erga omnes e vinculantes. Então, o autor da ADIM, o legitimado ativo que é a juíza ADIM, precisa ter muito cuidado, eu disse isso, porque se seu pedido for julgado improcedente, esta decisão terá, da mesma forma, efeitos erga omnes e vinculantes. E a mesma coisa acontece com a ação declaratória de constitucionalidade. Então, o pedido julgado procedente define que a norma é constitucional, com efeitos gerais e vinculantes para os órgãos da administração e para os demais órgãos do Poder Judiciário. Porém, se a ADC é julgada improcedente, isso significa que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei ou ato normativo federal é inconstitucional, ou seja, o julgamento de uma ADC, a improcedência de uma ADC corresponde à procedência de uma DIN. E vice-versa. Quer dizer, a improcedência de uma DIN, ou seja, a declaração de constitucionalidade, ela corresponde à procedência de uma ADC. Por isso é que vocês vão encontrar na doutrina e até o Supremo fazendo menção,
da ADIM e da DC como ações dúplices, né? É como se elas fossem ações contrapostas, quer dizer, a procedência de uma gera a improcedência da outra, a improcedência da outra gera a procedência da uma. Então, elas, na verdade, sim, é como se elas fossem um reflexo uma da outra. Porém, assim, é preciso lembrar que existem diferenças, quer dizer, não é a mesma coisa refletida. Quais são as diferenças? Na ADC, apenas leis ou atos normativos federais são examinados. Na ADIM, leis ou atos normativos federais e estaduais. Então, essa é uma primeira diferença entre a ADIM e a ADC. Uma segunda diferença é a ADC exige aquela demonstração de que há uma controvérsia judicial relevante acerca da validade da lei ou do ato normativo examinado. Isso é pertinente para a ADC. Na ADIM não há nada disso, né? Não se exige nenhum tipo de demonstração de nada nesse particular. E, em terceiro lugar, uma terceira diferença, a cautelar na ADC, ela envolve, como acabei de falar, a suspensão dos processos nos quais aquela lei ou ato normativo federal está sendo discutida. No caso da DIN, como a gente falou, a cautelar envolve a suspensão da vigência da norma, em geral com efeitos ex nunc, ou seja, há uma aparência de inconstitucionalidade, há danos o risco de dano irreparável, o Supremo então suspende desde logo a vigência da lei, ela deixa de produzir efeitos, em geral, dali para frente. Então, existem essas três principais diferenças, quer dizer, os objetos controláveis são diferentes, lei e ato normativo federal e estadual no caso da DIN, só federal no caso da DC. O pedido é o oposto, óbvio, né? Quer dizer, é claro que alguém pode, enfim, meio loucamente ajuizar uma DIN querendo perder, né? Ao invés de ajuizar uma DC, é possível no mundo, né, das possibilidades, mas não é o mais normal, né? Mas a verdade é que existe essa comunicação, essa duplicidade, no sentido de que, uma vez que quando se tratar, né, de lei ou ato normativo federal, a decisão de improcedência numa ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a decisão que declara que a norma é inconstitucional, corresponde à procedência de uma ADC, caso ela tivesse sido ajuizada acerca da mesma lei ou ato normativo federal, e vice-versa. Então, nesse sentido, elas são ações dúplices, sim, né? E a doutrina chama atenção para isso, e os efeitos dessas decisões têm as mesmas características. Os efeitos são gerais, os efeitos são vinculantes, os efeitos no tempo, quer dizer, aquelas mesmas preocupações. Quer dizer, no caso de uma ADC julgada procedente, ou seja, uma ação que foi a lei ou ato normativo federal foi considerado constitucional, como regra, não temos um problema, uma dificuldade em relação aos efeitos no tempo. Quer dizer, a lei já se presumia constitucional, a decisão do Supremo apenas confirma essa presunção. Lembrando, porém, daquele exemplo que eu falei, bastante excepcional, em que o Supremo, no caso foi no ADIM, o Supremo considerou constitucional a norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecia uma série de regras acerca de limites fiscais, de gastos, mas determinou que a sua eficácia valeria apenas da decisão Suprema para frente. Essa foi uma decisão excepcional, como eu expliquei para vocês, porque, enfim, na prática, sobretudo as prefeituras não estavam cumprindo, um pouco na confiança de que a norma seria considerada inconstitucional, e se a norma tivesse produzido efeitos desde o início, enfim, uma quantidade enorme de prefeitos seria processado. Então, enfim, para evitar essa situação, o Supremo definiu o termo ACO, o termo de início da eficácia da norma, a sua própria decisão e não a edição da norma. Mas essa é uma situação excepcional. Como regra, quer dizer, a discussão sobre a modulação de efeitos só faz sentido quando a norma é declarada inconstitucional, né? Porque aí a lógica ou a regra geral seria o do desfazimento de todos os efeitos que ela tenha produzido, e a gente vai poder se colocar numa situação, ou estar numa situação em que razões de segurança, razões de interesse social podem exigir que alguns efeitos sejam preservados, e a gente já falou sobre esta questão da modulação. A mesma coisa pode acontecer numa ADC quando ela é julgada improcedente, porque na realidade, ao ser julgada improcedente,
a decisão do Supremo é de que a lei é inconstitucional, né? O que foi pedido é que ela fosse declarada constitucional, mas o Supremo entendeu o oposto e declarou a inconstitucionalidade, equivalendo a uma procedência de ADIM, e aí as preocupações, eventuais preocupações com a modulação dos efeitos no tempo, poderá ser relevante. Mesma coisa do que eu falei sobre os efeitos em abstrato, efeitos em concreto, a necessidade de devido processo legal quando haja impacto sobre a esfera jurídica de pessoas, tudo isso se aplica aqui na ADC também quando seja relevante. Para concluir a ADC, eu quero só contar, quer dizer, a gente já falou em vários momentos da decisão da DC12, que foi a chamada, né, a DC do nepotismo, mas agora, já com todos os elementos da DC, é interessante vocês verem como que isso se desenvolveu. Primeiro, qual era o ato que foi impugnado? Foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, portanto, um ato normativo, não uma lei, né? Houve, então, uma primeira discussão acerca do cabimento, se seria um ato normativo primário, secundário, etc., tudo aquilo que a gente falou foi discutido e o Supremo entendeu que era um ato normativo primário, portanto, cabia sim a ADC. Quem é que ajuizou essa ADC? É a Associação de Magistrados Brasileiros, portanto, uma entidade de classe de âmbito nacional. E o Supremo atendia todos aqueles requisitos que nós falamos, quer dizer, havia interesse, havia pertinência temática, havia a exigência de mais de 9 estados, aqueles requisitos para definir o que é uma entidade de classe de âmbito nacional, tudo isso estava atendido, portanto se reconheceu a legitimidade da MB, que ajuizou essa ADC. A questão da demonstração de controvérsia judicial foi muito interessante, porque o que aconteceu, né? O que essa resolução do CNJ dizia? Ela proibia uma série de práticas consideradas de nepotismo, né? De nomeação de parentes, direto, cruzado e tal. Então ele proibia uma série de práticas. E aí o que aconteceu na realidade? Vários tribunais do país, sobretudo tribunais estaduais, não decidiram, em alguns casos, expressamente disseram que não iam aplicar a norma do CNJ. Portanto, a situação nessa ADC foi muito particular, porque não havia propriamente um conjunto de decisões dizendo que a norma era inconstitucional. Até havia uma ou outra em relação a tribunais que aplicaram a norma, a pessoa afetada ajuizou alguma nota de segurança e você teve alguma decisão dizendo que a norma era inconstitucional. Mas na maior parte dos casos não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma negativa de vários tribunais, uma negativa geral de dar aplicação à resolução. E havia evidências disso, havia manifestações dos tribunais, em alguns lugares havia normas, normas, enfim, deliberadas pelos órgãos dos próprios tribunais, e, portanto, na ação se apresentou estes elementos como demonstração da controvérsia judicial, ou seja, a controvérsia judicial foi demonstrada não apenas por meio de decisões judiciais que decidiam que a norma era inválida, mas também por meio de decisões administrativas dos próprios tribunais, já que a norma se dirigia aos tribunais, que diziam que não ia aplicar. Ou seja, decisões que negavam vigência à norma, mas não no contexto de uma decisão judicial propriamente, mas de uma decisão administrativa. E o Supremo aceitou isso, aceitou que isso era suficiente para demonstrar que havia sim uma controvérsia judicial acerca da validade daquela norma. E, portanto, enfim, admitiu a DC e processou a DC e, ao fim, julgou a DC procedente para reconhecer a validade da resolução do CNJ e, portanto, determinar a sua aplicação com efeitos gerais e vinculantes. Portanto, percebam que o caso concreto apresenta, assim, sempre, né, os casos apresentam ou podem apresentar uma certa variedade ou particularidade que o tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, vai ter que examinar. Então, nesse caso, a particularidade que o Supremo examinou envolvia, sobretudo, esta questão de como é que você vai
demonstrar controvérsia judicial, quando na verdade o destinatário da norma é o próprio judiciário, e o que o judiciário está fazendo é simplesmente se negar a aplicar a norma aos seus servidores, né, aos seus magistrados e aos servidores administrativos também. E o Supremo, então, admitiu que essa demonstração, que não era propriamente de decisões judiciais, mas de decisões administrativas que negavam vigência à norma, caracterizava o suficiente a controvérsia para fim de cabimento de ADC, e assim foi. Então, esse exemplo também, quer dizer, você tem outras ADCs importantes, mas talvez essa seja a mais emblemática, ilustrando, de certo modo, também que aquele medo que havia originariamente, quando a ADC foi criada, de a ADC ser um instrumento do governo federal para impedir discussões e tal, isso, como eu falei, né, não aconteceu. A legitimação ativa foi ampliada pela emenda 45 e, na verdade, hoje é um instrumento, enfim, à disposição claro, continua à disposição do governo federal e de outras instâncias estatais, mas também da sociedade civil não vinculada ao Estado, dependendo da norma que se queira garantir a eficácia. Então, não há, quer dizer, essa preocupação, enfim, temor não se verificou, e a ADC continua aí como um instrumento um pouco curioso, particular, quer dizer, talvez com poucas comparações internacionais, mas um instrumento pelo qual você se pretende garantir, assegurar a aplicação da lei, reforçar, digamos assim, a presunção de constitucionalidade por meio de uma decisão que vai ter um caráter erga omnes e vinculante, como a gente falou. Vamos agora à nossa próxima ação, quer dizer, a gente falou de ADIM, falamos de ADC, mandem dúvidas por e-mail, caso tenham. Mais adiante um pouco, eu quero avançar um pouquinho mais, a gente vai mandar exercícios para vocês, mas, quer dizer, por enquanto, se já tiverem dúvidas, vão mandando. A nossa próxima ação que a gente vai falar é a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF é regulamentada por uma outra lei, a Lei 9882, também de 99, desculpa, 9882 de 99. Nós vamos voltar à Lei 9868, não se desfaçam dela, tá? Porque ela também regula a ADIM por omissão, mas que eu quero falar da ADIM por omissão só depois da DPF. Então, a gente vai para a Lei 9882 de 99, que regula a DPF, depois a gente volta para a Lei 9868, que trata para tratar da ADIM por omissão, mas nosso próximo passo, nosso próximo capítulo é a DPF. Vejo vocês já já. Abraço.